Aleluia, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre a unção do Mestre, amém? Como está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. A uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestre. O mestre, ele tem uma característica muito importante. Ele consegue deixar assuntos difíceis de compreender nas escrituras, fáceis, de fácil compreensão, de fácil assimilação. E a unção do mestre, ela vem exatamente coroar esse tipo de ensino, esse tipo de ministração. A pregação, eu já disse aqui, é uma proclamação. O ensino não. O ensino é algo que é feito de forma detalhada, né? Como a Bíblia diz, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, nós vemos alguns escribas na Bíblia, como Esdras. A palavra de Deus diz lá em Esdras, capítulo 7, versículo 6, este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, quem o Senhor Deus tinha dado a Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então, nós vemos aqui a Bíblia citando Esdras como um escriba hábil ou habilidoso na lei de Moisés. E diz que ele gozou de favor diante do rei. Os escribas naquela época, eles eram como escrivãos hoje que faziam anotações, eles redigiam documentos, redigiam as histórias, faziam as genealogias, eles assistenciavam os reis, eles também cuidavam da questão das terras, dos títulos de propriedade, da questão contábil. Então, o escriba era uma pessoa muito favorecida, era uma pessoa muito capacitada. E para ser um escriba habilidoso, ele tinha que ser fiel. Os escribas também, eles faziam as escritas da história, né? A Bíblia mesmo, ela foi escrita por homens ungidos da parte de Deus, que fizeram esse documento relatando a vontade de Deus, a história de Deus, a história do povo de Deus, a história da criação. E hoje nós temos um manual de fé chamada Bíblia Sagrada, que contempla 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, graças a esses escribas habilidosos. O escriba ele precisava ser fiel, ele não podia fugir do texto original, ele tinha que redigir igual estava no texto original. E Esdras, ele é chamado de um escriba hábil na lei de Moisés. Ele não somente conhecia a lei, mas ele interpretava a lei com habilidade. Amém? Então, um mestre hoje é alguém que é um estudioso, dedicado da palavra de Deus e alguém que tem uma correta interpretação da palavra de Deus. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. A Bíblia é um livro completo. Ela é a palavra de Deus. Ela é o manual para que o homem seja bem-sucedido, não somente nas coisas terrenas, mas também nas coisas eternas. Não somente nas coisas materiais, mas também nas coisas relacionadas a espirituais, né? As coisas do espírito. Não somente na vida, vamos dizer assim, com relação a essa vida que é agora, mas também sobre a vida que há de vir. É um livro completo. É o livro que tem mais, vamos dizer assim, autógrafos ou cópias originais que fazem com que a sua autenticidade seja respeitada na questão da história da humanidade, né? Há pouco tempo atrás, mais ou menos uns 70 anos atrás, foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, ali em Qumran, perto do Mar Vermelho, umas cavernas, e um beduíno ele encontrou esses papiros, porções da palavra de Deus. E é impressionante, quando eles foram ver esses papiros, datavam de muitos anos atrás, e
o que nós temos hoje como Bíblia e como Palavra de Deus é a cópia exata do que aqueles papiros declaravam, no que estavam escritos naqueles papiros, né? Nós temos poucas papiros da antiguidade, mas a Bíblia hoje é o que contempla, vamos dizer assim, textos chamados de originais, que respaldam a sua autenticidade, a sua veracidade e a questão também histórica. Amém? O salmista, no Salmo 45:1, diz: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um escriba habilidoso. Veja, ele diz que a minha língua é como a pena de um escriba habilidoso. O salmista, ele vivenciava ali a vida no palácio, então ele tinha muito contato com escribas. E eles via que se destacava escriba de escriba por causa da habilidade. Na verdade, esse texto escriba habilidoso é a mesma coisa de um destro escritor, alguém que é fiel na escrita, alguém que é fiel na leitura e na interpretação do texto. Jesus também fala a respeito do escriba, né, instruído. Ele diz lá em Mateus 15:52, e lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O mestre, ele tem essa habilidade de manusear tanto bem o Novo Testamento como também o Velho Testamento. Ou seja, sua doutrina, seu ensino está fundamentado tanto nas questões do Velho Testamento como nas questões do Novo Testamento. Eu vejo na Bíblia um mestre bem forte, que é o primeiro mártir da igreja, Estevão. Se você for ler ali Atos capítulo 7, vai falar que Estevão, ele narra ali a história de Abraão e os feitos do Senhor até chegar a Cristo, e ainda confronta os israelitas, né, as autoridades do povo, dizendo que eles haviam crucificado o Senhor e Deus havia ressuscitado e feito dele Senhor e Cristo. E é interessante, ele é morto por causa disso. Mas antes de morrer, ele diz: olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante de Deus. Então, é interessante nós observarmos como os mestres, eles têm essa habilidade de trazer, em poucas palavras, a veracidade da palavra de Deus e fazer com que a interpretação do texto bíblico, muitas vezes complexa, muitas vezes difícil, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, eles dizem que os inconstantes, os indoutos, distorcem a palavra de Deus e fazem isso para a sua própria ruína. Mas aquele que é espiritual, não. Ele interpreta bem a palavra de Deus e ele confronta as coisas espirituais com espirituais. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos falo, elas são espírito e são vida. É bem verdade que Jesus nunca escreveu nada. O único texto que a Bíblia narra que Jesus escreveu foi quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério e ele estava escrevendo na areia do mar. Jesus sabia escrever. Ele com 12 anos, já fazia perguntas e dava respostas aos escribas e aos sacerdotes no templo, de forma que deixou eles admirados. Mas não conhecemos nada que Jesus deixou escrito. Porém, as suas palavras foram eternizadas por aqueles que contemplaram a sua vida ou que foram discipulados por aqueles que contemplaram a vida de Jesus. No caso dos evangelhos, Mateus, Lucas, Mateus e João foram discípulos de Jesus, Lucas e Marcos foram discípulos de Pedro, discípulos de Paulo, né, acompanharam ali a vida do apóstolo Paulo. João Marcos foi muito influenciado pelo apóstolo Paulo, por Barnabé e também por Pedro. E é interessante como esses homens eles conseguiram deixar viva a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo era um excelente mestre. Mais de um terço do Novo Testamento tem a sua autoria, tem as percepções e aquilo que ele aprendeu do Senhor. Então, o ministério e a unção do mestre é algo muito poderoso.
nós podemos observar os 5 dons ministeriais como na mão. O apóstolo, que toca os outros dons ministeriais, né? O profeta, que aponta. O evangelista, aquele que vai além da igreja e vai para fora. Nós vemos aqui o pastor, que tem o dedo anelado, a aliança. E o mestre, que é o midinho. Ele consegue ir mais profundo no ouvido e fazer com que a mensagem ela seja revelada de forma mais clara, mais objetiva e mais precisa. Então, é interessante nós observarmos isso e compreendermos essas unções ministeriais, porque fazendo assim, nós vamos desfrutar do que esses homens ungidos podem nos agregar e nos revelar mediante a vontade de Deus. Eu espero que você tenha recebido bastante a respeito dessas unções. Tem muito mais para falar, mas eu acredito que Deus tem nos presenteado com grandes bênçãos para que a gente possa desfrutar dessa unção. Quando você estiver diante de um mestre, preste atenção, você vai descobrir a unção de Deus fluindo na vida dele. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.